Olá, eu sou a Daniele, espero que estejam todos bem. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos pedindo agora nesse momento o auxílio da espiritualidade amiga para que possamos nos sintonizar na energia de paz, de amor, tranquilidade e que possamos absorver o conteúdo do Evangelho e os ensinamentos de Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 13, o item 9, caridade moral e caridade material. Eu achei esse tema muito oportuno para hoje e para essa situação que nós estamos vivendo, porque essa pandemia ela mexe muito com o nosso comportamento, né? Mexe muito com as nossas atitudes, e a caridade moral ela é muito importante nesse momento, porque caridade moral é você saber ouvir, é você se colocar no lugar do outro, é você fazer uma oração para o outro. Então, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, em que as pessoas estão tão intolerantes, estão tão impacientes, porque a gente sabe que esse período de isolamento, ele mexe muito com o nosso comportamento, com o nosso psíquico. Então, é nesse momento que nós temos que estar atentos, né, aos nossos pensamentos, sempre vigiando e orando o tempo todo. Então vamos falar um pouquinho sobre caridade moral e caridade material. Eu vou ler aqui no item 9 a primeira frase que fala: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queremos que nos fosse feito. Acho essa máxima aqui ela é muito importante. Por quê? Porque se nós pensarmos, né, aqui mesmo no Evangelho fala, se nós pensarmos dessa forma, não tem como errar. Porque nós vamos pensar como se nós pensarmos em como agirmos se fosse nós. Então, como que eu queria que o outro agisse se fosse comigo? É dessa forma que eu tenho que pensar, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Então, eu ia gostar que o outro fizesse o que eu estou fazendo para ele, se fosse comigo? Então, esse pensamento, ele nos faz sentir a dor do outro nesse momento. E aí faz-nos repensar sobre os nossos atos. Então, aqui fala que toda religião, toda a moral se encontram encerradas nesses dois preceitos. Se fossem seguidos neste mundo, sereis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergências. Direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam. E não vereis mais, nos sombrios bairros que habiteis durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Aqui fala um pouquinho da caridade material, né? Que às vezes nós temos em casa sobrando algo que não vai nos fazer falta e não doamos, né? Então ele fala aqui que os ricos, né, não julgando e nem condenando, ele fala que os ricos, se pensassem um pouquinho mais, né, os pobres conseguiriam viver das coisas que acabam do supérfluo, né? Não da sobra, mas do supérfluo, porque às vezes a gente tem muito e não usa. Às vezes acontece não só com os ricos, né? Que aqui fala de ricos, mas não só com os ricos, mas às vezes acontece com a gente de ter algo em casa que a gente não usa e que na verdade está fazendo falta para uma outra pessoa. Então, se eu não estou usando daquilo, usufruindo daquilo, eu posso doar para uma pessoa que vai utilizar aquilo muito melhor do que eu. Às vezes vai ser mais importante para aquela pessoa e eu não estou fazendo uso daquilo naquele momento. E muitas pessoas pensam que a caridade ela é dar aquilo que também só está faltando, só está sobrando na nossa casa, né? Mas não é. Então, às vezes eu tenho um pacote de arroz, eu posso dividir esse pacote de arroz com o meu vizinho que não tem, né, um açúcar, muitas
entidades estão fazendo caridade, doando cestas básicas, e acho que um pacote de açúcar, às vezes a gente acha que é pouco, eu vou doar um açúcar, não vou doar, porque é pouco, né? Mas pensa, se cada um doar um pouco, esse pouco ele vira muito. Então, às vezes nós não fazemos porque a gente acha que é pouco. Não vou fazer porque eu acho que isso não é suficiente, mas é suficiente sim. Né? Essa caridade que a gente faz é o pouco que a gente pode, que vai contribuir com aquele outro pouco que um outro também deu e vai contribuir para uma família, por exemplo, montar uma cesta básica para uma família necessitada. Aqui, depois tem um outro parágrafo que fala da caridade moral, que é muito importante e imprescindível nesse momento, que a caridade moral ela consiste em se suportar uns aos outros. Olha só, suportar uns aos outros. Acho que nesse momento de pandemia, isolamento que nós estamos passando, nada mais é do que isso, né? Você suportar, tolerar. Então, muitas pessoas estão explodindo por pouca coisa, porque acabam nessa situação de isolamento se irritando por pequenos detalhes, por pequenas atitudes do companheiro, da família que está ali junto. Então nós temos que vigiar os nossos pensamentos o tempo todo para poder lidar com essa situação, ter paciência, tolerância com o outro. Esse momento é um momento de lição para que a gente pratique a nossa paciência e a nossa tolerância. E é o que menos fazeis neste mundo inferior, onde estáis encarnados nos momentos. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um. E ainda aí está um gênero de caridade. Então, às vezes, nós ficamos com raiva e debatemos, queremos criticar, queremos brigar, e o silêncio é a melhor resposta nesse momento. Então, às vezes, a gente se sente por baixo, que o outro falou, que o outro ofendeu, que o outro gritou e eu acabei não respondendo nada, que eu tenho que revidar. Não. Então, aqui no Evangelho já fala que o silêncio ele é a melhor resposta nesse momento. Então, saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada e escarnecer-se que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós, enquanto que na vida espírita a única real estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros dos outros é caridade moral. Então, aquela pessoa às vezes pode estar num mau momento, né? Nós devemos entender que esse período de pandemia, isolamento que nós estamos passando, as pessoas ficam muito frágeis emocionalmente. Então, se calar no momento que a pessoa às vezes está ali num momento explosivo, ofender vai ainda piorar esse momento. Então, nós devemos ter paciência, tolerância, isso é caridade moral, né? Fazer uma vibração, uma oração, um pensamento positivo por essa pessoa e se calar naquele momento de dificuldade. Então aqui, tem uma pergunta. Como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho o mesmo necessário? Que nós falamos, né? Às vezes eu não tenho nem para mim, como é que eu vou fazer uma caridade para o outro, né? De doar, a caridade material nesse caso. Aí aqui, olha só a resposta. A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Então, não é só essa caridade material de doar um dinheiro, um alimento, alguma coisa. Mas a caridade em pensamentos, em palavras, em ações. Então, naquele momento que um ente querido, que um familiar está passando por uma dificuldade emocional, né? Está passando por uma situação de depressão, por conta desses momentos de isolamento e pandemia, uma conversa, ouvir, falar, olha, eu estou do seu lado, vou fazer uma oração para você, né? Fica tranquilo. Isso é uma caridade moral, muito importante nesse momento, para que a gente possa praticar. Então, em pensamento, orando pelos pobres abandonados que morreram sem ter podido mesmo ver a luz, uma prece do coração os alivia. Então, em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizeis aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam do nome do Altíssimo. Então, aqui está falando essa é a caridade moral, né? A caridade que a gente parar para ouvir,
para entender o outro, fazer uma oração para o outro nesse momento que estamos passando é muito importante para que a gente possa praticar essa nossa caridade moral. Aqui tem uma parte que fala, ó, eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vide, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão, é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizeis a estes, Deus tem para nós todos uma justiça igual, lembrai-vos dos trabalhadores da última hora. As crianças que já viciadas por suas companhias vão pagar pelos caminhos, prestes e sucumbirem sob as más tentações. Diz-lhe, Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temas em lhes repetir frequentemente essas doces palavras. Elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência, e em lugar de pequenos vagabundos tereis feitos homens. Está ainda aí uma caridade. Ouvir uma palavra amiga, né, uma prece, uma oração, isso é caridade moral. Então vamos aproveitar esse momento, agora que estamos vivendo, esse momento de isolamento, e tentar praticar mais a caridade moral, começando pelo nosso lar, né, em pequenas atitudes com os nossos familiares, filhos, esposas, companheiros, uma conversa, né, uma oração, fazendo evangelho no lar, praticar mesmo, praticar pequenas atitudes dentro do nosso lar. E hoje era isso que eu queria falar com vocês, né, sobre essa caridade moral tão importante e que nesse momento de isolamento nós temos a oportunidade de praticá-la, né, devemos ser gratos por isso, para poder praticar, colocar em prática aí os ensinamentos de Jesus. Eu espero que vocês possam tentar, né, começar aí um passinho de cada vez dentro do lar de vocês. E eu quero finalizar essa conversa de hoje com a oração de São Francisco, que também casa com essa caridade moral, né, que a gente precisa praticar aí o tempo todo. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. E onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado. Porquanto é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.